Bom, boa noite a todos. Vamos aguardar mais um pouquinho. Vamos começar a nossa live. Estamos todo mundo chegando aqui, né? Sejam todos bem-vindos. Hoje é a nossa primeira live. Olha que legal. Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, Ivo. Tudo bom? Oi, boa noite. Legal, legal. Bom, podemos começar, pessoal? Tudo ok? Estão todos nos ouvindo, né? Sim. Legal. Então, todos, boa noite, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Ricardo, eu sou um voluntário da Fênix Faz. Essa é a nossa primeira live. Estamos muito felizes por poder permitir esse espaço, mais um espaço, para podermos falar sobre essa temática tão importante no nosso dia a dia. Eu já fui voluntário do Centro de Valorização da Vida. Em 2020, eu estive no Encontro Nacional de Estudos promovido pelo CVV, e lá, em alguma roda de conversa, eu estava dividindo com outros voluntários uma angústia pessoal que eu tinha, porque nós estávamos vivendo justamente nesse momento de pandemia, né, de isolamento social, no ano de 2020, e estava muito preocupado por não ter mais a opção dos grupos de apoio, né, que o CVV Comunidade promovia devido à questão do isolamento social. E soube lá, através por outra voluntária nossa, que é a Sandra, conheci a Sandra nesse dia, conheci o trabalho da Fênix, né, e me encantei. Eu me encantei justamente por causa da importância que um grupo de apoio tem para os enlutados do suicídio. Então, esse é o tema da nossa live hoje, né? A importância dos grupos de apoio para os enlutados do suicídio, né? Então, hoje nós estamos recebendo a presença como convidado do Ivo Farias, né? Ivo Oliveira Farias, ele é um grande amigo nosso, frequentador também do nosso grupo. Vou ler rapidinho para vocês um breve currículo dele, tá? Ivo Oliveira Farias, 63 anos, pai de 3 filhos, oficial de Justiça Federal aposentado, sobrevivente lutado pelo suicídio da filha primogênita, Arielle, vítima de suicídio aos 18 anos, em 13 de março de 2014. Militante e ativista pela valorização da vida, em favor da prevenção e pós-venção ao suicídio, desde 2014. É também coordenador do grupo Luta em Luto, de apoio aos sobreviventes do suicídio, desde fevereiro de 2019. Integrante da roda de conversa sobre autodestruição, que ocorre toda última quinta-feira de cada mês, há quase 2 anos. E também ex-voluntário do Centro de Valorização da Vida, no Serviço Comunidade. Seja bem-vindo, Ivo. Obrigado. Muito honrado por participar da primeira live, a live inaugural do Fênix Fest. Isso, para mim, me deixa muito honrado e alegre. E eu espero estar correspondendo às expectativas. A gratidão é nossa. Ivo, então vou aproveitar que você está aqui com a gente, tá? E pedir para dividir um pouquinho sua experiência. Posso fazer algumas perguntas para você, para nós dividirmos sobre essa importância? Como você procurou um grupo de apoio? Então, eu, logo depois da primeira semana da morte da minha filha, fiquei sabendo de um grupo de apoio que se reunia há 7 anos. E quando estava na segunda semana da morte da minha filha, foi que teve a reunião. E eu fui, né, coordenado pela doutora Kais Cavassini, doutora Karina Okajima Fukumitsu,
E ali eu tomei conhecimento do que é a realidade, do que é a realidade do suicídio, do luto do suicídio, um luto complicado, diferente, cuja dor não diminui, aumenta, e que é o caminho ao fortalecimento, né? Então, a partir daí, eu comecei a frequentar mensalmente essa reunião e muito me ajudou. E aí, no meio do ano, o CVV Abolição criou o primeiro grupo do Estado de São Paulo, o segundo do Brasil, depois de Novo Hamburgo, o GAS, Grupo de Apoio ao Sobrevivente de Suicídio. Passei também a frequentar, né? E, na sequência, em setembro daquele ano ainda, em 2014, o Instituto Vitaleri criou um grupo de apoio que eu frequento até hoje, coordenado pela doutora Karen Scavancini, e assim tem sido, né? E eu, nesse segundo semestre de 2014, me reencontrei, me ressignifiquei pela militância e descobri o poder de fala que nós temos, e eu quebrei o paradigma, eu abri mão do anonimato. Os poucos que falavam sobre isso viviam, davam depoimento de forma anônima, né? Com o rosto, a imagem distorcida, a voz distorcida. Eu quebrei esse paradigma e nos primeiros 2 anos eu cumpri esse papel que depois outros vieram e também passaram a cumprir da mesma forma, falando abertamente. A maior repercussão foi um ano depois que, em setembro de 2015, o Brasil aderiu ao Setembro Amarelo, né? E assim foi. Aí depois veio os simpósios que eu participei, que eu também tive a honra de ser o primeiro a dar um depoimento em ambiente acadêmico para mais de 600 profissionais, e assim foi indo, né, a figura do sobrevivente lutado, falando sobre essa realidade que é milenar, né, e que sempre viveu nas sombras do anonimato. E Ivo, como é que você se sentiu no grupo? Era o que você esperava? Na verdade, eu fiquei surpreendido no primeiro momento, porque era uma situação nova, que você nunca imagina. Mas o que me aqueceu o coração foi que eu fui bem acolhido e bem reconhecido, sem julgamentos, podendo falar abertamente do que sentia e vendo como as pessoas falavam abertamente de algo que é muito difícil de se falar de uma forma geral, né? Não só para nós, mas para as pessoas que nos ouvem, que não aguentam, né? É algo trágico demais. E lá a gente consegue falar com uma certa facilidade, já que todos estão vivendo a mesma tragédia. E por que você decidiu criar um grupo, coordenar um grupo novo? Na verdade, não foi uma decisão minha. Eu, na verdade, eu nunca tive intenção de criar um grupo de apoio. A minha intenção era participar de tudo, todos os grupos de apoio que houver. Hoje em dia eu frequento 11 grupos de apoio, 9 deles para sobreviventes de suicídio e 2, um para luto parental, perda de filho, e outro para luto de qualquer forma. E minha intenção inicialmente era apenas frequentar os grupos, já que são ilhas de acolhimento, são oásis, né, no meio do deserto. E assim foi ao longo dos anos. Só que o que ocorreu? Em 2018, eu cedi o espaço, o espaço social da subsede do sindicato, Sintrajud, Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal do Estado de São Paulo, do qual eu já fui diretor, sou fundador e militante, e a subsede de Santos tem essa casa, com esse espaço maravilhoso, e o Vitaleri começou a atuar lá, em Santos, e eu tenho um vínculo com a cidade, eu vivi 41 anos lá, né, e estou sempre indo lá, eu moro em Ribeirão Pires, 1 hora de Santos, então eu frequentava o Vitaleri de Santos, que se reuniu no sindicato, mas depois passou a se reunir no nosso sindicato, no espaço do nosso sindicato, a sua reunião mensal. E assim foi até dezembro de 2018. Começou em 2017 e foi até dezembro de 2018. Aí o Vitaleri passou em janeiro de 2019 a se reunir numa sede própria deles, em Santos, ali no Gonzaga. Então, aí a psicóloga Luciana Francescon, que era coordenadora, vendo que tanto eu, que cedia espaço e ajudava, né, na logística de acolhimento, de oferecer um café, uma água, enfim, e minhas falas eram mais de acolhimento aos que vinham do que
eu ser acolhido, por estar fortalecido, também estava muito acompanhado da mãe sobrevivente lutada, Cristina Miguel, que também, como eu, já há alguns anos nesse processo, estava mais atuando como acolhedora, participando de entrevistas, de atividades, rodas de conversa na universidade, lá de Santa Cecília, Unisantos, enfim, de atividades que nos convidavam. Então, a gente já era um militante, um ativista, né? E aí ela nos sugeriu, olha, já que nós vamos sair, e esse espaço está garantido mensalmente, uma vez por mês, por que vocês não criam um grupo para continuar utilizando o espaço que agora vai se vagar, já que nós vamos para uma sede própria? E aí aceitamos o desafio, e em 4 de fevereiro de 2019, nós fizemos nossa primeira reunião, ali na subsede Sintrajude, e assim foi, de forma presencial, até a pandemia, né? E aí, depois da pandemia, nós tivemos de nos reinventar através da reunião online, né? Virtual. E a gente espera que, quando voltar ao presencial, a gente volte a esse espaço social, que é um espaço acolhedor, tem jardim, enfim, né? Tem sofás confortáveis. Né? Nesse formato, a gente sempre oferece um café, uma água, um suco de uva, um suco de laranja, uma torta salgada, um bolo doce. Às vezes as pessoas chegam com fome na reunião, né? E também após a reunião, então a gente procura oferecer esse grau de acolhimento no presencial, né? Que é possível. E a gente espera que a gente retome isso dessa forma. Inclusive, até sinalizo que eu iniciei vínculos com um espaço aqui, a Isla Margarita, aqui em Ribeirão Pires, a menos de 10 minutos da minha casa, que também é uma casa muito acolhedora e tem um espaço acolhedor, com jardim e tudo mais, e que eu já conversei com eles, é um espaço de terapias alternativas, e quiçá quando a gente voltar ao presencial, além da reunião do Luta em Luto, que originalmente é em Santos, certamente teremos uma reunião do Luta em Luta em outra periodicidade, também aqui em Ribeirão, nessa casa. Né? Isso é uma novidade, ainda está em construção, mas é isso. Então, a gente espera que esse ano a gente retome a reunião presencial, talvez de forma híbrida, com um notebook, permitindo a participação eventual de alguém que não possa, mas queira de forma online, tanto no de Santos, na subsede de Sintrajude, quanto aqui em Ribeirão, no espaço Isla Margarita, que as coordenadoras desse espaço, que de terapias alternativas, elas já se dispuseram, né? Inclusive tem uma doula do luto, que a doula é uma espécie de parteira natural, que ela cuida da vida e ela também cuida do luto, da morte também, né? Então, enfim, estamos aí na descoberta de novas formas de acolhimento além do online, né? Muito interessante. Eu, inclusive, quero deixar aqui a todos o nosso chat aqui aberto, tá? Se alguém quiser fazer uma pergunta para o Ivo, pode colocar aqui, que a gente vai estar trazendo para ele, tá? E aí, você falou uma coisa interessante sobre enlutado, tentante. Qual é a diferença? Muitos não sabem isso. Pode explicar para a gente? Quando se fala sobrevivente, é alguém que sobreviveu. E aí a gente imagina que é alguém que tentou suicídio e sobreviveu. E esse é o sobrevivente tentante. Quer dizer, essa nomenclatura tentante veio dos bombeiros. Os bombeiros é que adotaram, porque não existia exatamente um nome. A nomenclatura veio pelos bombeiros, né? Porque eles lidam muito com esse tipo de sobrevivente, o que tenta o suicídio. Né? Mas, na verdade, ele é mais amplo, porque não é só para quem tentou. Muitas vezes o sobrevivente tentante é assim chamado, mesmo sem nunca ter tentado, mas ele reconhece que tem uma ideação suicida. Ele a toda hora tem um pensamento recorrente de autodestruição. Ou então ele tem mais, ele está num estágio mais avançado, que é o de planejamento suicida. Quer dizer, ele não só pensa na autodestruição, mas ele já começa a organizar métodos e alternativas, ele já vai colocando datas, enfim, ele vai projetando como será a sua autodestruição. E ele percebendo isso, ou sendo percebido por quem está perto, né, ele recebe ajuda ou vai procurar ajuda.
e aí essa ajuda o Luta em Luto confere, mas de forma privativa e também normalmente caminhando à Abrata, né? Mas é muito importante que ele seja acolhido e ele seja reconhecido. E tem um sobrevivente lutado. Esse é o maior contingente, que é exatamente, como o nome diz, a pessoa que perdeu alguém querido pelo suicídio. Isso é pós-venção. Pós-venção é essa atividade de acolhimento. É quando o suicídio já aconteceu e nós temos que acolher. No caso do sobrevivente tentante, é prevenção. No caso do sobrevivente lutado, é pós-venção. Quer dizer, já aconteceu e nós temos que trabalhar com quem ficou, né? E tem o sobrevivente lutado é algo fácil de entender. Eu sou um sobrevivente lutado, eu perdi minha filha pelo suicídio, minha filha mais velha, 18 anos, foi vítima de suicídio em 13 de março de 2014. Né? Então, é isso. Agora, existe também dois outros tipos de sobrevivente que eles não têm o luto, porque não existe vínculo afetivo com quem se suicidou, mas a pessoa entra em estado de sobrevivência, que é esse termo sobrevivente, é um termo técnico. A pessoa ela deixa de viver a vida que ela vivia até então, não consegue voltar mais àquela vida que tinha então, e ela tem que lutar para seguir adiante de alguma forma nessa nova forma de viver. E isso é sobrevivência. E a sobrevivência do sobrevivente, existe o sobrevivente impactado, que é aquela pessoa que toma conhecimento de um suicídio nas imediações, ou de onde vive, ou onde mora, onde trabalha. Por exemplo, ele trabalha num prédio e soube do suicídio que aconteceu ali e tal. Enfim, ele sabe que é uma pessoa que trabalha lá, ou que é um usuário, e etc. E aquilo impacta a pessoa. A pessoa não se sente, inclusive, às vezes, ela não consegue nem, num primeiro momento, continuar a trabalhar, né, naquele local. Né? Normalmente, onde ocorrem suicídios, o local fica como que na cabeça da pessoa amaldiçoado, né? Mas, na verdade, é a repercussão. E existe também o sobrevivente testemunha. Sobrevivente testemunha é terrível. É aquele que assistiu, viu o ato suicida. Digamos, alguém que se jogou do viaduto de um prédio. E, enfim, viu uma pessoa pendurada numa corda, numa árvore. Enfim, essas pessoas, elas são sobreviventes impactados. Inclusive, isso ocorre muito em profissionais. Por exemplo, bombeiros, né, etc., policiais, etc., vão atender a ocorrência, muitas vezes, eles entram nesse estado de sobrevivência, sobrevivente impactado. Eles não têm vínculo afetivo com a pessoa. É que, na verdade, a pessoa tem um treinamento profissional e um constante, supostamente, um constante apoio da tropa, do batalhão onde trabalha, ou até do policial civil da instituição que ele trabalha, por conta da peculiaridade do trabalho dele. Né? Então, é isso. Né? Mas a pessoa comum e corrente ela está totalmente despreparada para isso. E aí, quando ela fortuitamente ela vê, muitas vezes, por exemplo, no Tribunal Regional do Trabalho e no Fórum da Justiça do Trabalho de São Paulo, em ambos os prédios, que é onde eu trabalho, eu sou oficial de Justiça Federal, agora aposentado, já houve casos de usuário da justiça ou funcionário se jogar lá de cima, mais de 10, 15 andares, cair no meio do saguão. Estrondo que fica, aquele estrondo do corpo, é algo que repercute, a pessoa fica, ela não dorme direito. Então, todos aqueles advogados, usuários, né, pessoas que poderiam, inclusive, terem se machucado com a queda do corpo, né, num desses episódios, o celular caiu na barriga de uma grávida. Quer dizer, então, o celular da pessoa que se jogou. Quer dizer, então, existe esse contingente que não é muito conhecido, que é o impactado e a testemunha, que não tem luto, mas entra em estado de sobrevivência também. Embora o grande contingente seja sempre o de lutados. Os familiares também eles são impactados, não é, Ivo? Aquelas pessoas, né, que estão independente não só de quem está ligado diretamente, né, sendo pai, o filho, ou mãe, mas todos os familiares em volta, os amigos, aquela rede de pessoas em volta também são impactadas, não são?
São impactados porque impacto todo e qualquer. O suicídio gera impacto. Então, lá, no sentido lato senso, todo sobrevivente é um impactado. Mas, na verdade, os familiares são todos enlutados. É que existe graus e graus de luto. Né? Por exemplo, o pai e a mãe que perdem o filho é o maior luto. Mas aquela mesma pessoa impactou os irmãos. Minha filha morreu, meus dois irmãos, os meus dois outros filhos, meus dois irmãos, também têm um grau de enlutamento. Certamente não é igual, não quero comparar, mas existem peculiaridades do grau de vínculo afetivo, de uma série de histórias. Então, eu, por exemplo, eu tenho amigos que conheceram a minha filha e têm um grau de enlutamento, mas não é o mesmo. Né? Então, eu tenho irmão, mas não é o mesmo. Ele não perdeu a filha, ele perdeu a sobrinha. Quer dizer, então, mas assim, cada caso é um caso. Mas assim, existem patamares de enlutamento. E aí, muitas vezes a pessoa não se reconhece como sobrevivente, tá? Porque veja bem, a luto por suicídio não é apenas luto, é sobrevivência. Por isso que a gente sempre antepõe a nomenclatura sobrevivente enlutado. Porque quando a gente perde a qualquer pessoa por uma morte fortuita, acidental, doença, tragédia normal, tragédia, etc. Mas, enfim, a pessoa não quis se matar, ela morreu, uma situação. Isso é luto. Agora, quando o luto é por suicídio, é um luto em condição de sobrevivência. É sobrevivência enlutada. Por quê? Porque ali existe um luto totalmente diferente, né? Porque ali a pessoa lida com culpa, com responsabilidade, sentimento de responsabilidade, sentimento de impotência, sentimento de incompetência, né? A, é, é, até a vergonha no sentido de que as pessoas julgam, condenam, mesmo que a pessoa não tenha culpa, mas ela vai, normalmente um pai que perde um filho por suicídio não tem o mesmo grau de acolhimento quando perde um filho por uma doença, por um câncer. Vem a cobrança, como você não percebeu, mas que família é essa, e etc. E isso vem não só de fora, mas da própria pessoa. Né? Então a gente não tem como a gente não se cobrar, por mais que a gente, de forma racional, consiga entender que a gente não é onipotente, que a gente não tem a capacidade. Por exemplo, muitos de nós, depois de alguns anos, conseguem entender e conseguiria talvez até entender que o filho, por exemplo, iria se suicidar, porque hoje entenderia sinais que antes não conseguia perceber. Mas, por exemplo, no meu caso concreto, até hoje, com todo o conhecimento que tinha, eu não conseguiria antever que isso estaria para ocorrer, porque ela não deu sinal nenhum mesmo, e com todo o conhecimento que eu tenho, eu não conseguiria, mesmo agora, perceber que ela estava na iminência de se matar. Então, tem casos e casos. Né? Nem, alguns dão sinais que a gente vai entender depois, e outras vezes não dão sinais. Então, você traz aqui uma dúvida que nós podemos te perguntar. Na sua opinião, qual a importância dos grupos de apoio para a conscientização da população? O grupo de apoio ele é um espaço privilegiado pela descrição, pela, pela interação, pela a ausência de julgamentos. A pessoa é recebida incondicionalmente, acolhida e entendida. As histórias são muito parecidas, né? Inclusive a pessoa, às vezes, muitas vezes, o sentimento é meio paradoxal, mas o sentimento é de alívio. Porque quando a pessoa entra lá, ela pensa, meu Deus, eu sou apenas uma multidão. Né? Porque no primeiro momento isso é tão devastador que a gente acha que a gente é o pior pai, filho, irmão do mundo. Né? Meu Deus! E aí a gente percebe que isso é a coisa mais cotidiana. Né? Então, a gente, eu conheço, inclusive, pai sobrevivente que perdeu 2 filhos no intervalo de 29 dias.
Quer dizer, então, a gente descobre coisas num patamar, e a forma como eles chegaram à consumação, né, da sua autodestruição, quando a gente ouve as histórias, a gente começa a entender, a gente consegue perceber a limitação da condição humana, né? E são histórias diferentes que têm pontos em comuns. Alguns deixaram sinais e se lidou com aquilo por anos, mas em determinado momento não deu mais. Outros nunca deixaram sinais, outros do nada por impulso, enfim, outros não foi por impulso, foi todo um processo que chegou a esse momento. Então, são histórias diversas, mas a gente, digamos, a gente interage nesse universo e aí a gente se fortalece, porque a gente está entre iguais, entre pares. Quando você se reconhece, está num lugar que você se reconhece com outras pessoas iguais a você, que estão na mesma jornada, fadadas ao mesmo destino, pelo resto da existência, a terem que viver dessa forma, a gente ali se fortalece. A gente sai fortalecido. Existe a interação ali no grupo de WhatsApp, mas a melhor interação é aquela que ocorre uma vez por mês nas reuniões mensais. O único grupo que eu conheço que é semanal é o Nomo Blitz, que é toda quarta-feira. Mas tirando esse grupo, todos os outros são mensais. Hoje mesmo está ocorrendo uma reunião num dos grupos, o Transformador em Amor, da doutora Karina Okajima Fukumitsu, que infelizmente não me será possível participar hoje. Mas, assim, então, é legal que a quase totalidade dos grupos tem periodicidades diferentes, de forma que a gente consegue estar em todos. A única coincidência que temos hoje em dia é o grupo Viver, do IPES, né, Instituto de Pesquisa e Prevenção em Lutados por Suicídio, que, coincidentemente, tem a sua reunião mensal também na primeira terça-feira de cada mês, né? Eles das 19 às 21 horas. Mas nós, Luta em Luto, a nossa periodicidade também é na primeira terça-feira de cada mês, das 19h30 às 21h30. E próximo mês de fevereiro vai ser o primeiro dia de fevereiro, né? 1 de fevereiro, 19h30 a 21h30. E é coordenado por mim, pela mãe sobrevivente lutada Cristina Miguel, com a colaboração da psicóloga Eunice Lourenço, que também é uma sobrevivente lutada pelo suicídio, além de psicóloga. Eu tenho até uma pergunta pessoal para te fazer. O que você disse aí no início da nossa live, que você, lá atrás, você viu que as pessoas apareciam com a voz distorcida, com a imagem distorcida, e você foi uma das pessoas que ajudou a quebrar esse hábito que eu de não... saiba a primeira. A primeira. Que eu saiba... de se mostrar para a sociedade, né? Então, você acompanhou justamente todo esse processo do tabu, onde não se falava lá na frente, lá atrás, sobre isso, e hoje. Você consegue ver uma melhora? Assim, eu acredito que sim, mas é impactante, Ivo? Assim, hoje, você vendo todos esses grupos de apoio, você vê uma melhora lá no início, quando você começou a falar sobre esse tema? Demorou uns 2 anos, viu? Demorou uns 2 anos que era só eu. Em tudo quanto é revista, programa de TV, jornal, etc., inclusive simpósios, tudo. Aí, depois de quase 2 anos, é que começou a aparecer outros como eu, e que foram cumprindo esse papel. E eu quero ressaltar, bem melhores que eu, né? Criaram grupos, blogs, institutos, alguns enveredaram, se formaram na psicologia, enfim, escreveram livros. Então, tem um contingente aí muito bem qualificado, bem melhor que eu. Eu acho que o meu maior papel foi abrir a porteira, né? O meu trabalho é mais modesto, né? É participar dos grupos, que eu gosto de participar, eu preciso desse acolhimento, né? Então eu participo de mais 10 grupos, coordeno um, e coordeno esse grupo. Eu nunca tive essa aspiração de ser coordenador, mas aceitei o desafio e lido da melhor forma com isso, com a colaboração
da Cristina Miguel e da psicóloga, né, Eunice Lourenço, e participando dessa forma, através de lives, a roda de conversa sobre autodestruição, que eu fico muito honrado de participar, toda última quinta-feira de cada mês, que é coordenada pelo Dr. Valdemar Augusto Angerami, autor de mais de 50 livros, referência nacional e internacional sobre suicidologia e toda essa temática que abrange o suicídio, né? Psicólogo emérito, professor catedrático, né? E junto com Sueli Guerreiro, e outros convidados que comparecem, né? Eu participo como sobrevivente lutado. Eu acho que isso é uma conquista que o sobrevivente lutado tem. Eu desconheço, eu acho que é a única espaço no momento que existe onde um sobrevivente lutado tem a presença cativa mensalmente numa live que ocorre pelo StreamYard toda última quinta-feira de cada mês, que é a roda de conversa sobre autodestruição. Inclusive, agora, quinta-feira, vai ser a próxima roda de conversa, tem um convidado, e a pessoa não, eu não quero morrer, né? Eu quero acabar com a dor, é o tema, né? Então, e sempre tem um tema instigante a gente tratar sobre essa questão que envolve a autodestruição. Tá. Ó, eu comecei a fazer uma pergunta pessoal e já motivei os outros participantes a fazerem também. Nós temos aqui uma perguntinha da Silvia. Ela gostaria de saber sobre a família. Como a família age com sobreviventes? Alguém que foi tentante ou alguém que foi sobrevivente enlutado? Acho que dos dois casos dá pra gente poder comentar, né? Como a família em volta recebe esse sobrevivente? Você pode dividir com a gente essa experiência? Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Como a gente recebe uma família inteira que está em estado de sobrevivência enlutada? É isso? Não, assim, imagina que eu sou enlutado diretamente. Por exemplo, meu filho ele veio a cometer o suicídio ou ele veio tentar. Os familiares em volta, né? Aqueles que não estão convivendo comigo diariamente, como é que eles olham para a gente? Existe um acolhimento, existe uma dificuldade? Você passou por isso? Ou você vê alguma dificuldade ou acolhimento da família, não a nuclear, que está em volta, os tios, primos, de repente, a minha Normalmente mãe. se afastam. Infelizmente, a maioria se afasta. Não existe. Existe aquela. Se houver a consumação do suicídio, vai haver algum tipo de solidariedade inicial, mas muito coberta de críticas e julgamentos, e depois um afastamento, quase que definitivo. Agora, se não ocorre, apenas está no processo, né, nesse processo, normalmente os familiares se afastam. As pessoas têm um tabu muito forte. Não só o suicídio, mas o ímpeto suicida, a pessoa nesse grau de transtorno é algo assustador, né? Então, as pessoas, de uma forma geral, elas não aguentam, elas se afastam, né? E a gente não julga elas, porque não é que elas são más, elas não dão conta. É realmente algo dilacerante. Então, quem não está muito conectado, ligado, apenas uma familiar, se afasta. Infelizmente é isso. E essa é uma das falas muito recorrentes dentro do grupo de apoio, que é o sobrevivente está lá, muitas vezes, lidando com alguém, porque além de quem a gente perde, a gente sempre tem. Eu, por exemplo, eu lido com meus dois filhos, o meu mais novo já tentou suicídio 2 vezes, depois que começou a pandemia. Então, essa realidade se instala, né? Então, muita gente se afasta. Tem que ser muito próximo, está muito conectado para a pessoa que não tem nada a ver com esse processo se engajar nisso aí. É uma realidade muito dura. Então, ou a pessoa tem que ter muita conexão com essa pessoa que está lidando com aquilo, porque não aguenta, a maioria se afasta. Amigos, colegas, né? Quem não tiver um vínculo forte se afasta. A Elise Souza, 2003, aqui no nosso chat, está perguntando para você como você acolhe um amigo enlutado pela morte de um filho. A gente acolhe, primeiro, mais ouvindo, né, do que falando, sempre,
ouvindo, e se tiver que ter uma fala, que seja uma fala na forma devolutiva do que a pessoa está falando, em cima do que a pessoa está falando. O problema da maioria das pessoas é que elas querem acolher uma pessoa que está nessa realidade a partir da sua própria realidade, do que ela acha que deve ser dito ou que a pessoa deve estar passando. E essa é uma realidade que ninguém conhece, a não ser quem está passando por ela. Então, por isso que o melhor é que não haja conselhos, que a pessoa apenas ouça, e na medida em que ela ouça, o que vier do coração para, digamos, comunicar que está sendo ouvido e de alguma forma entendido, e deixar a própria pessoa conduzir a, a forma como ela vai lidar para se autoacolher, né? Porque ninguém tem capacidade de acolher algo dessa magnitude. O que a gente pode fazer é fazer parte do processo de autocuidado, de autoconhecimento, para a pessoa se reconhecer nessa condição e saber que não, tem que seguir adiante de alguma forma. O fato também da pessoa conhecer o grupo de apoio, poder indicar também é Ajuda muito. importante, né? Porque no grupo de apoio. O grupo de apoio ajuda muito, porque quando a gente faz isso de forma individual, existe todo um cuidado, toda uma preocupação. Agora, quando você coloca a pessoa na reunião, é natural, porque ali é um outro mundo. Naquele instante que ela está lá, naquela reunião, ela está em outro mundo, mesmo que ela não esteja na reunião online, esteja no grupo de WhatsApp, só de estar lá, né, vão vindo as falas espontâneas, se é uma mãe, se é um pai, se é um filho, se é um irmão, né, de quem está nessa situação, e daqui a pouco está vendo a interação naturalmente. Inclusive, nascem ali também alguns vínculos de amizade entre alguns. A gente, na medida do possível, até orienta que evolua a fala de forma privada, quando isso ocorre, porque às vezes na empolgação a pessoa continua interagindo ali no meio do grupo, mas isso faz parte do processo também, né? Então, o grupo de apoio, para você ter uma ideia de como o grupo de apoio se tornou importante na realidade do mundo atual, há muita gente que está entrando nos grupos de apoio, não só no que eu coordeno, os outros que frequentam, a gente ouve o depoimento, eu estou vindo aqui por indicação do meu psicólogo ou do meu psiquiatra, a maioria é psicólogo. Eles indicam, hoje, as pessoas entram e vão procurar grupo de apoio por indicação médica, por indicação do psicólogo, do psiquiatra. E tem cobrança. Né? Alguns falam, não, a minha psicóloga está cobrando, se eu já estou frequentando o grupo, como é que está, etc. e tal. Quer dizer, então, há um reconhecimento da comunidade médica da importância que o grupo de apoio está tendo cada vez mais. Ele não é terapia, nunca vai ser, nem pretende ser, mas o efeito terapêutico que ele causa é muito grande. É como muitos falam, a terapia ela ajuda, mas aquela conexão, aquele sentimento de pertencimento, porque o grupo de apoio ele oferece, entre outras coisas, além de apoio e acolhimento, ele oferece pertencimento. A pessoa se sente pertencida a um contingente da humanidade, né? Então, e isso num ambiente assim privilegiadíssimo, de praticamente 100% de sobreviventes enlutados, né? Então, a pessoa ali, aquele diferencial é muito importante para a pessoa se sentir bem. Né? Saber que todo dia, a toda hora, ela pode ir lá, né? Por exemplo, quando vem o mês da morte do ente querido, do aniversário, ou de algo relevante que viu, umas fotos, ela tem com quem falar. Porque com as outras pessoas, inclusive parentes próximos, não tem esse espaço. As pessoas não têm esse grau de disponibilidade. E a gente não culpa isso. Isso realmente é dilacerante demais para conviver no dia a dia, a não ser quem está no processo. Né? Bom, legal. Vamos falar um pouquinho do Luta em Luto, né? Lá no Luta em Luto, como é que você escolhe os voluntários? Não escolhemos voluntários. As pessoas que atuam sou eu e a minha parceira, Cristina Miguel, e a psicóloga colaboradora. Não recrutamos voluntários,
as pessoas, o que ocorre é a mesma coisa que eu faço em outros grupos. O veterano, o sobrevivente veterano, nas reuniões mensais, ele termina sendo também um acolhedor. Não é um acolhedor oficial, mas ele tem uma fala. Tanto é que eu abro a fala quando determinada pessoa fala e tal, etc. Outra pessoa pede a palavra e ela está pedindo a palavra para dar uma devolutiva para aquela pessoa que acabou de falar. E são pessoas que já estão veteranas no processo e que são parceiras conosco, mas isso é algo informal, não é algo combinado. E eu também cumpro esse papel nos outros grupos, que eu não sou coordenador. Eu muitas vezes faço uso de uma fala minha, não para falar de mim, mas para dar uma devolutiva para alguém que falou, para alguns que falaram, às vezes os que me precederam até um certo ponto falaram coisas em comum e aí eu sinto a necessidade dessa palavra e aí eu falo e aí eu dou uma espécie de retributiva àquilo que aquelas pessoas pontuaram que tem em comum, às vezes até fazendo elas perceber como aquilo está em comum, né? Então a gente que está na vivência, hoje em dia eu frequento esses grupos de apoio mais para acolher do que ser acolhido. É claro que às vezes já me vi sendo acolhido, principalmente no período que meu filho estava internado, teve os problemas e tal. Então aí a gente expõe, né? O único lugar que eu procuro evitar, na medida do possível, expor a minha fragilidade e vulnerabilidade é no grupo que eu coordeno por conta do meu papel institucional. Mas nos outros grupos, quando é o caso, eu exponho a minha fragilidade e a minha vulnerabilidade, né, e que em alguns momentos ela sobrevém tranquilamente, sem problemas. Eu gosto também de ser acolhido, mas hoje em dia, a maior parte do tempo, eu estou mais para acolher do que ser acolhido. Não que eu não queira, mas porque poucas vezes hoje em dia, graças a Deus, eu tenho visto num estado de fragilidade e vulnerabilidade, né? Bom, temos aqui uma pergunta aqui também do chat. Queremos saber se um enlutado se sente repetitivo quando fala das suas dores. Sim, é muito repetitivo a história, principalmente quando é um sobrevivente recente. Você vai ouvir a mesma história todo mês, por um ano, basicamente igual. Só que a gente vai percebendo as mudanças. Eu trago aqui a recordação de várias pessoas, sempre o peso da fala, como falava, como sentia, e hoje já mudou um pouco, né? Então, isso é normal. E a gente é engraçado que para nós é algo parecido. Muita gente às vezes não entende. Quem teve criança, teve filho, né? A criança pequena, quando ela vê um desenho que ela gosta muito, ela gosta de ver o mesmo desenho duas, três, quatro, cinco vezes o mesmo desenho. Ela já sabe o que vai sentir, tal, mas ela quer. Né? Para nós adultos fica estranho, mas isso faz parte do processo de consolidação, né? da formação da criança. E parece que algo parecido ocorre, aquela necessidade de a pessoa tornar a falar. Né? Eu, no começo, os primeiros anos, eu era muito detalhista na história do que aconteceu com minha filha, da quinta-feira, do almoço, enfim, de tudo, etc. Hoje eu não sinto essa necessidade, mas eu precisei por mais de ano, toda reunião, de todos os grupos que eu ia, eu relatar a mesma história. Então, isso faz parte do processo, é natural. Nós temos aqui outra pergunta, de Falparone. Existe uma queixa, de modo em geral, sobre a parte de emergência médica. Havia certo preconceito. Como lidar com isso? Tentantes que não querem ir à emergência por medo do preconceito. Isso ocorre e existe casos que a gente toma conhecimento que tem que ser compulsório, né? Porque está em risco de vida. Mas, regra geral, esse é o problema do tabu, né? Mas aí é uma questão do profissional saber conversar com essa pessoa e os profissionais
estão estudando manejo do comportamento suicida, né? Essa é o nome dessa temática, né? O manejo do comportamento suicida. Então, os profissionais têm cursos, né? Treinamentos, cursos, seminários sobre isso, manejo do comportamento suicida. Então, o profissional tem que se qualificar nessa parte, mesmo que ele não seja um especialista nessa área. Mas se todo psicólogo, todo psiquiatra, médico, porque isso é aberto também a médico e enfermeiro, qualquer profissional, manejo do comportamento suicida, eu acho que a gente vai conseguir driblar essas, digamos, intercorrências de pessoas que não querem, estão em estado de fragilidade, o comportamento suicida está ali presente, né, pré-suicida, e a pessoa não está querendo aceitar. Então, isso é algo muito importante e fica até uma sugestão de que a gente aprofunde essa questão de forma institucional, o manejo do comportamento suicida, que não é tarefa nossa, de nós, sobreviventes e lutados, mas dos profissionais. Fica a dica, então, para nossas próximas lives, né? Então, fiquem atentos aí às nossas próximas lives. E voltando aqui no Luta em Luto, o Luta em Luto é um grupo que atende o tentante e o enlutado? Ele atende prevalentemente o enlutado, que é o que mais tem. Quando se trata de tentante, a gente conversa com o tentante de forma privada, orienta sobre a busca de ajuda para se estabilizar no primeiro momento, antes de participar de um grupo, onde a quase totalidade são enlutados. Né? Então, para que não gere um impacto mais desagregado ainda, a gente orienta para ir à Abrata, que é a Associação Brasileira de Apoio a Transtornos Afetivos, e a Abrata ela tem grupos mútuos de apoio online semanais, inclusive para diferentes faixas etárias, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, enfim. Então, eles trabalham exatamente com essa questão. Então, a gente sempre orienta, né? Eu até sugiro, né, se um dia eu fizer uma live, faça uma live com a Abrata, né, que a Abrata é uma grande parceira nessa questão. Agora, ele também acolhe o sobrevivente impactado e o sobrevivente testemunha, que, como nós relatamos aí, são as pessoas que não estão em luto, mas estão impactadas pelo suicídio, seja porque testemunharam, são testemunha, um ato suicida, ou que o ato suicida ocorreu onde a pessoa vive, mora, trabalha, num ambiente que ela sabe que é pessoas ali da vizinhança ou colegas de trabalho, ainda que não conheça pessoalmente, então que são os impactados. Então esses também participam, mas eles na prática são poucos, até porque não existe ainda uma cultura aprofundada para que as próprias pessoas que estão nessa condição se reconheçam. Muitas vezes, a maioria delas desenvolve o transtorno de estresse pós-traumático. Né? E aí vão procurar ajuda profissional. Mas muitas vezes ela não chega a esse patamar, elas estão em estado de sobrevivência, mas não se reconhecem como sobreviventes e não procuram um grupo como Luta em Luto ou qualquer outro nesse sentido, Fênix Fest e outros, porque não conseguem entender que é o sobrevivente do suicídio. Então, hoje ainda existe uma, assim, o povo em geral ainda não consegue, quem está nessa situação, se reconhecer, embora seja, se reconhecer como sobrevivente de suicídio, seja impactado ou testemunha. E termina só buscando ajuda quando está naquele grau extremo, que é normalmente o transtorno de estresse pós-traumático. Agora, o lutado não, porque luto é algo bem fácil de perceber. Morreu a pessoa querida, né? Então a pessoa sabe que é um enlutado, porque morreu. É algo muito objetivo, né? Já no caso do impactado e do testemunha, é algo mais subjetivo. Não é tão objetivo quanto é no caso do enlutado. Nós temos uma última pergunta aqui, Ivo, que até bate com o que a Silvia colocou no chat. Como você se sente hoje como enlutado? Como você se vê hoje? Você percebe alguma mudança? Porque você fez um comentário interessante sobre sua necessidade. Você percebe a sua necessidade de acolher
ou de ser acolhido. Você percebeu uma mudança nesses anos para cá? E como é que você se vê hoje? Então, a minha grande transformação ocorreu em setembro de 2014, quando eu descobri o poder de fala que nós temos, né? E esse poder eu abracei com todas as forças da minha alma. Eu disse, eu quero esse poder que adveio de uma tragédia para que seja uma bênção para outros, para que não seja tragédia para outros. Então, esse poder eu não abro mão até hoje, né, de ser ouvido, de se interessarem em me ouvir, né, e me aprofundei sobre esse assunto, não só mais pela vivência do que pela teoria, mas também leio sobre o assunto, participo, procuro aprender para qualificar ainda melhor meu discurso, minha fala. E essa é a minha nova forma de existir e de viver, sobreviver ao resto da minha existência. Estou com 63, quase 64 anos, e sempre fui um militante, né? Militante sindical, sempre abracei lutas, sempre fui um ativista, e agora a minha maior militância, meu maior ativismo é pela valorização da vida, em favor da prevenção e da pós-venção ao suicídio, né? Então isso me fortalece, eu sinto que o mundo mudou, o mundo está mudando, eu estou mudando, e, e eu me tornei um agente de transformação. E com isso eu contaminei outras consciências que passaram a reproduzir essa mesma condição de agente transformador da realidade, que fazem até, como eu já falei, melhor do que eu, né? Eu, no meu caso, eu prefiro ficar nesse patamar mais modesto de coordenar um grupo de apoio, de eventualmente fazer uso da palavra para falar sobre o tema e participar dos grupos de apoio e ajudar da melhor forma possível e assim viver a minha vida. E com essa forma eu não só valorizo e ressignifico a minha existência, mas reverencio a memória e homenageei a memória da minha filha que se foi, fazendo com que a morte dela não tenha sido em vão, né? Que a morte dela, eu certamente já salvei muitas vidas, e outras vidas eu ajudei a elas conseguirem seguir adiante. Então, eu acho que se eu conseguir viver mais 20, 30, 40 anos e poder fazer mais transformações e ajudar cada vez melhor, para mim é a bênção que eu posso oferecer à vida das outras pessoas e indiretamente a mim, porque isso me fortalece, né? Isso me dá um estado de alma, uma paz de espírito, de saber que eu estou fazendo o melhor possível com o que me aconteceu, né? E eu acho que, de alguma forma, a alma da minha filha está usufruindo das bênçãos que, porventura, eu faça jus desse trabalho que eu estou fazendo e pretendo fazer até o meu último suspiro. A gente pode dizer, então, conforme perguntaram aqui, é que esse teu trabalho, né, essa sua militância, estar vivendo esses grupos de apoio, isso te ajuda, né? Essa dor te fortaleceu? Agora é uma outra pergunta. Essa dor que você carrega, ela te fortalece de alguma forma? A gente pode dizer que essa dor é dor? A gente pode dar um outro significado para ela? Como é que você vê isso hoje? Hoje, né, nesse momento? A dor, ela existiu, existe e ela vai sempre existir. E ela é forte. Quando eu presto atenção nela, eu vejo como ela é forte. Só que eu sou mais forte ainda que essa dor, hoje em dia. Então, ela pode me pautar, mas quem determina o curso da minha vida sou eu. Ela me pauta, mas quem determina sou eu. Ela, no início, era dor e sofrimento, né? Mas a dor, quando você consegue ser mais forte com ela, em determinado momento ela deixa de ser sofrimento. Então hoje eu posso dizer que eu não estou em sofrimento. Muito eventualmente eu me vejo em estado de fragilidade, vulnerabilidade e sofrimento. Regra geral, eu estou com a dor está lá, é só prestar atenção, ela está lá bem presente, mas ela não prospera, ela não prevalece, eu não estou em sofrimento. Eu, inclusive, eu faço uso da seguinte
afirmativa. Eu vivo um luto confortável. Confortável no sentido essencial da palavra conforto, com força. Né? Então, com o fortalecimento que adveio da militância, né? Porque essa força o que, que é? É a dor transformada em amor. Porque quando você. A dor é a segunda maior potência do universo. Ela pode levar para o bem ou para o mal. Ou você piora ou você melhora com ela. Se você aceitá-la, abraçá-la, ficar junto com ela, você consegue trabalhar essa potência, porque ela é poderosa, ela tem poder. E aí tem uma potência mais forte, ela é soberana e ela é sempre para melhor, sempre que é a potência do amor. Então, se você se faz uso da dor para se doar, eu sempre falo, temos que nos doar mesmo doendo. Mesmo doendo, temos que nos doar. Então, nesse estado de doação, a dor está lá, mas ela está envolvida, embebida em amor, né? Em entrega. E quando você se conecta com a potência mais poderosa, soberana, suprema do universo, que é o amor, aquela dor, que é potência, ela se torna uma potência no sentido positivo. Né? Então, qualquer pessoa que vivencia a dor, ela se torna profunda. A vida, o olhar dela, a fala dela, o pensamento dela, se ela encaminha de forma positiva, conduzida pelo amor, ela se torna uma pessoa profunda, muito profunda. Né? E até o sorriso, quando a gente vê de uma pessoa que está nesse processo, é encantador. Porque uma pessoa dessa, quando consegue sorrir, é algo para outro que está nessa mesma situação, é mágico. Né? Porque é a forma de dizer que a suavidade não foi perdida no meio daquela amargura toda. Ivo, muito bom estar te ouvindo, muito bom você disponibilizar todo esse conhecimento com a gente. Tem uma pergunta aqui recorrente, que veio de dois lugares diferentes. A mesma pergunta, no mesmo momento. Se você pudesse falar algo para a sua filha, o que você diria para ela? Não foi em vão a sua morte. Né? Eu fiz um juramento por ela. Eu quero um dia ter poder, sabedoria para alcançá-la. E para isso eu assumi um compromisso de dedicar todo o resto da minha existência e das próximas existências em favor de aplacar o sofrimento da humanidade, de alguma forma. Então, é uma militância, é um compromisso que eu assumi, que caiu aos meus pés. Né? Então, eu sempre me dirijo a ela, toda vez que eu, por exemplo, hoje, com certeza à noite, eu vou conversar com ela, porque eu ofereço tudo que eu faço para ela. Uma vez eu recebi uma visita de uma vidente, ela não sabia disso, mas ela falou, olha, você tem um hábito, quando você faz uma atividade, você conversa com sua filha, e ela te ouve e ela fica muito feliz. Aí eu fiquei surpreendido com aquilo, porque a vidente não sabia de nada daquilo. Então eu tenho certeza que ela sabe que a morte dela não foi em vão. Gratidão, Ivo. Gratidão mesmo. Olha, assim, muito obrigado. Gostaria de deixar para você aqui o convite. Se algum enlutado quiser procurar o Luto em Luto, como é que ele faz? Ele pode procurar o Facebook, Luto em Luto, ou eu mesmo, Ivo Oliveira Farias, tanto Facebook quanto Instagram. No Instagram também é Luta em Luto, luta, underline, em, underline, luto. E nós podemos fazer o contato também por telefone, né? Caso interesse, o meu telefone de contato é o 11 99882 4322. Repetindo, 11 99882 4322 é o meu WhatsApp pessoal. Mas a gente está sempre divulgando aí no Facebook, nas redes sociais, e inclusive os telefones para fazer a inscrição, que é o meu e o da Cristina Miguel. Né? Então aí a pessoa entra, né? Se ela for uma sobrevivente, né? Ela entra no nosso grupo. Mas para
acompanhar, mesmo que não esteja nessa situação e se interesse, nossas postagens são públicas, né? Tanto no Instagram quanto no Facebook, e temos essas lives, eu tenho outras lives que eu também participei, e é só buscar aí no arroba Luto e Luto que encontra. Muito bom, muito obrigado, Ivo. E se você quiser conhecer também o nosso trabalho, da Fênix faz, né? Fênix acolhendo, né, sobrevivente ao suicídio. Veja aqui na link, na bio do nosso Instagram, tem o nosso site. Você pode se inscrever no nosso próximo encontro, que vai acontecer no dia 12 de fevereiro. Tá? Esperamos vocês lá. Espero você lá novamente, Ivo. Quero agradecer a todos a nossa primeira live e outras virão mais, tá bom? Tchau, pessoal.